Amém? Assim como estamos por Érica agora. Graça e paz a todos, amém? Isso, é sempre um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com você a palavra do Senhor e para tratar de um assunto cujo qual Deus é especialista. Hoje nós vamos falar de milagres, uma especialidade de Deus. Mas Deus tem um hábito que não é muito confortável para o homem. Deus costuma deixar o difícil ficar impossível, para depois ele agir. Por quê? Eu não sei. É um hábito dele. Está difícil, ele não faz nada. Ficou impossível, agora é comigo. E isso é muito doloroso para nós, não é verdade? Porque às vezes a angústia da dificuldade, temos que lidar com o tempo, com a perda, com a adversidade. Muitas pessoas não conseguem aguardar na presença de Deus e ver o seu difícil se tornar impossível. Mas é quando o impossível entra em cena que Deus começa a agir. Então, se hoje você traz consigo uma causa aparentemente impossível, saiba de uma coisa: Deus tem vitória para você. Amém? Então nós vamos observar um texto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu quero usar alguns textos, mas quero começar por esse, Marcos capítulo 5. Versículo de número 25. Marcos 5, 25, um texto muito conhecido. Amém? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada lhe aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto e vamos ver o que se passa por aqui. O texto nos fala de uma mulher que há 12 anos enfrentava uma crise, um problema, uma enfermidade. Uma mulher que buscou recursos para resolver o seu problema. Uma mulher que buscou não se acomodar diante da adversidade e buscava com todas as suas forças, com todos os recursos para a época em que vivia,
achar uma solução para o seu problema. Ou seja, uma mulher normal, uma mulher centrada, que quando tem um problema, busca de todas as formas conseguir a solução. Isso é algo perfeitamente comum nas pessoas emocionalmente saudáveis. Pessoas emocionalmente saudáveis normalmente não se desesperam, pelo menos no início, quando estão buscando solução para o problema. Só que o problema desta mulher dura 12 anos. São 12 anos que ela tenta resolver o seu problema. O texto diz que durante esses 12 anos, em consultas, em exames e outras coisas mais, ela perdeu todo o seu, mas ainda continua com a doença. Mas perdeu o dinheiro, mas a doença continua. E agora? Mas me parece que nos últimos 2 anos, algo começa a mudar próximo àquela mulher. As terras que essa mulher vive começa a ser visitada por um homem que não é médico. Por profissão é carpinteiro. Mas este homem que agora frequenta aqueles ambientes, ele tem um poder sobrenatural. Um poder que vai além do poder da medicina da época. E ainda continua, além da medicina de hoje. Quebrou agora, ninguém conserta mais. Então você continua olhando para mim, porque você não vai resolver, ok? Vou olhar para ver se eu resolvo. Se você conseguir botar agora, aí vai ser milagre. Vai dar até para acabar o culto. O importante é que o moço não machucou, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Então não olha para lá, olha para mim aqui. Isso aí. Olha só. Pare para pensar. As terras, chega o ouvido daquela mulher que um homem tem um poder sobrenatural e esse poder tem sido manifesto na vida de muitas pessoas. E isso começa a se tornar notório. Como diz o pastor Davidson aqui, há testemunhas. Existem pessoas que já provaram do milagre desse homem. E deixa eu fazer uma pergunta para você aqui hoje. Hoje, tem alguém aqui que já provou do milagre que Jesus faz? Diga amém. Isso. Você é testemunha viva do que ele pode? Isso. E pessoas com histórico parecido com o seu, contavam suas histórias, viviam suas experiências. E esta mulher que não tem mais dinheiro, que o que tem é um sangramento crônico, provavelmente uma anemia profunda. Essa mulher começa a ouvir a fama. Eu gosto dessa palavra, fama. Porque Jesus começa a ficar famoso. Isso. Não porque tira foto pelado. Não. Porque tem gente que para ficar famoso tira foto pelado. Não, não era nada disso. Não matou ninguém também. Queimou com álcool para ficar famoso. Dentista nenhum. Jesus fez isso, não. A fama de Jesus vem de seu poder, de sua bondade, de seu amor, de tudo aquilo que ele é capaz de fazer para abençoar as pessoas. É aí que está a fama. E a mulher começa a ouvir. Mas como pagar uma consulta com alguém tão famoso como Jesus? Não. Até porque essa mulher não tem mais dinheiro. E ela começa a ouvir, fulano foi curado. Foi curado. Mãe, ele ressuscitou fulano de tal. Bom. Libertou fulano. Bom. Estou vendo muita coisa acontecer lá. Mas que hora que vai acontecer aqui? Que muitas vezes pessoas se tornam
espectadoras do milagre alheio. As coisas sempre acontecem pertinho de tudo. Ou não é? O marido de sua vizinha aceitou Jesus. E essa coisa ruim que casou com a senhora? Que hora que aceita? O filho da sua vizinha passou na prova para a Universidade Federal. E o seu? Cabeça de bagre, não é verdade? Não passa nem manteiga no pão, quanto mais... Note que muita gente começa a ver a história de milagre acontecer perto de si, mas não consegue ver a história de milagre acontecer na sua vida. A mulher começa a ouvir que Jesus cura, que Jesus, e tem testemunho, tem. E aí ela botou na cabeça dela, ó como é que o negócio é interessante. Ela botou na cabeça dela que Jesus poderia fazer algo, sabe o que a gente chama isso? Fé. A fé torna o impossível possível, quando está colocado em Jesus. Sangrando, anêmica, na beira do caminho, quem é que vem passando? Ele, o popstar da época, Jesus de Nazaré. Não é? Com a sua patotinha, fazendo a segurança. E lá vem e o pessoal, Jesus, autógrafo, foto, isso, aquela coisa toda. Vamos imaginar, contextualizando, vamos lá. E aí Jesus está lá, e você fala, calma, gente, calma, que é isso? Não é assim não. Calma, depois tem a tarde de autógrafo, não é assim. Calma, vamos lá, ordeiramente. Quando próximo do trajeto de Jesus, quem é que está lá sentadinha? A mulher que sangrava. 12 anos, gente. Pensa, sangrar 12 anos e não morrer, Deus tem alguma coisa para essa mulher, não é possível. Ou ela é ruim demais, ou Deus tem planos para ela, não é? 12 anos sangrando. A expectativa de vitória parecia zero. A expectativa de milagres poderia não existir, mas Jesus tinha uma fama. Deixa eu falar uma coisa para você. A fama do irmão pode não ser muito boa. A fama do político pode não ser muito boa. Da polícia pode não ser muito boa. Da igreja pode não ser muito boa. Do pastor pode não ser muito boa. Mas eu vou falar com você. Jesus tem uma fama intocável ao longo da história. Pode-se falar de qualquer coisa, mas da integridade, do posicionamento de Jesus, isso ninguém pode falar. Não é verdade? Pode falar dos crentes tudo, mas do chefe dos crentes não pode mexer. O chefe dos crentes, impecável. É ou não é? Então, a fama de Jesus, o histórico de Jesus, é isso que eu quero que você entenda. O líder dessa igreja, o dono dessa igreja, o Senhor dessa igreja é Jesus de Nazaré. E Ele está aqui e pode fazer um milagre a teu respeito. O posicionamento dele é irreparável. Nós somos falhos, somos homens, mas ele não. Então a fama dele percorre. E a mulher está lá sentadinha, pensando. Não tem dinheiro, o SUS falido, vem passando esse moço que cura todo mundo, eu vou dar só um toquezinho nele, porque se eu der só um toquezinho, só um, que eu nem consulta não, botar a mãozinha só nele sim, ele vai embora e eu recebo a minha, essa mulher está com mais fé que os discípulos. Está fazendo os seus planos. E quando Jesus vem passando, lá vai ela, gente. Por isso que a gente tem que ir para o céu, para conversar com gente desse tipo. Não tão rápido, não é verdade? Mas o dia que a gente chegar, ela falou, minha senhora, a senhora tocou mesmo, a senhora grava mesmo, minha senhora? Meu Deus, 12 anos, a senhora não morreu, o que é isso, hein? Ô mulher forte.
Alguns mais religiosos diriam, benza a Deus. Na verdade, a senhora amanhã é forte pra caramba. Eu falo isso aqui porque o pastor é meu amigo. Olha só. E superando todas as dificuldades emocionais, sociais, a lei que não permitia que ela se aproximasse, tudo era contra ela, a dificuldade física, o desgaste, tudo. Ela supera tudo isso para tocar nas vestes não foi nem no corpo dele, foi nas vestes, só dar uma puxadinha para desarrumar a roupa, na verdade. Ela deu uma puxadinha. E pronto. Ninguém viu. Está um vucu-vucu danado. Aí Jesus falou, gente, alguém puxou aí, hein? Alguém me tocou. O discípulo foi lá, não brinca. No meio desse monte de gente. A coisa mais natural é alguém tocar no Senhor. Mas Jesus disse, não foi um toque comum. Não foi um toque casual. Não. Foi um toque com fé. Foi um toque com esperança. Foi um toque com objetivo. Foi um toque de quem ultrapassou obstáculos para estar aqui. Alguém me tocou diferente. E eu senti sair de mim poder. Aí a turma já calou a boca. E aí falou, alguém me tocou. E cadê quem tocou? Quem tocou, gente? Manifesta. Todo mundo quer em silêncio, igual vocês estão agora. Aí a mulher falou assim, eu. A senhora tocou? Toquei, fui eu mesmo. Estava sangrando há 12 anos. Ainda estou até sujo, que não fui nem para casa ainda. Acabei de ser curado agora. Senti que o fluxo parou, moço. Eu gastei dinheiro com os médicos, tudo. Tomei remédio, tomei tudo. Fiz dieta, fiz tudo direitinho. Os antibióticos, tomei tudo direitinho. Não adiantou nada, moço. Continuei sangrando. Acabou o dinheiro, vim para cá, para a beira da rua. Não é de hoje que eu estou escutando que o senhor cura lá. Pensei, por que não cura cá, não cura cá? Então eu vou tocar nele. Não tem dinheiro, não tem nada, mas eu tenho esperança, eu tenho expectativa de que um Deus tão poderoso, alguém tão poderoso que tem feito tantas coisas, com certeza pode fazer algo por mim. Não deixe o tempo acabar com a sua fé. Não deixe a dificuldade esmorecer você. Reúna suas forças. É ou não é? Toque em Jesus, deixe Jesus tocar em você. A ordem dos fatores não altera o produto. Curei mesmo, Jesus. Estou curadinha, fui eu. Jesus falou, minha filha, a senhora é valente. Pode ir para sua casa. Tua fé a ti, vai em paz e fique livre. Deixe. Era impossível. Para os médicos foi impossível. Mas para Jesus não é. Nós estamos diante de uma campanha que tem por objetivo mover a sua mente. Esses dias eu preguei uma mensagem com o tema de cair a ficha. Sabe aquela expressão antiga? A ficha dele ainda não caiu. Que eu acho que os crentes precisam ver a ficha cair. E quando a ficha cai, algo acontece. Nós temos que olhar para o Senhor e ter expectativas em torno daquilo que Ele pode fazer, daquilo, né, que Ele pode realizar na nossa vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sei o que você traz consigo, as demandas, elas são variadas, mas o Todo-Poderoso é um só, e Ele pode fazer. Você precisa acreditar nisso, porque quando você acredita, o milagre acontece. Essa mulher leva para Jesus um problema que lhe durava 12 anos. Um problema que as pessoas habilitadas para resolver da época não conseguiam resolver. Mas quando ela apresenta a sua causa a Jesus, quando ela leva a sua história para Jesus, em silêncio, apenas num toque, Jesus pôde contemplar tudo.
e fez por aquela mulher um milagre. É isso que nós precisamos entender, amadurecer a nossa ideia do que Ele pode fazer a nosso respeito. Está aqui. Só que o texto diz, no verso 35, falava ele, quando ele terminou de falar, fica livre do teu mal. O versículo 35 entra em cena. Falava ele quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Repita comigo, morreu. Morreu de novo. Isso. Por que ainda se incomodas o mestre? Olha que coisa, gente. Olha só. Esse principal da sinagoga foi chamar Jesus, que a filha dele estava doente. E antes de Jesus, quando essa mulher toca nele, Jesus está indo para onde? Para onde? Para a casa do principal da sinagoga. Ou seja, assim que Jesus cura a mulher, alguém chega da casa do principal da sinagoga e diz para ele, acabei de vir da tua casa e tenho uma notícia que não é muito animadora para você. O impossível se instalou na tua casa. A menina morreu. Já era. Entendeu? Não incomode mais. Não incomode mais. Não tem mais jeito para você. Não adianta mais Jesus ir na tua casa. Nós viemos de lá, inspecionamos os sinais vitais, a menina faleceu, o quadro dela era caótico. Ela já vinha debilitada há algum tempo. Jairo descreve isso. Minha filhinha está moribunda, minha filhinha está à morte. O quadro se agravou e ela morreu. Então, você pode deixar esse moço aí onde ele está, porque não adianta mais nada levá-lo na sua casa. Essa é a descrição das pessoas. Muitas vezes a sua situação vai ser descrita desta forma: não tem mais solução para você, não tem mais solução para os seus filhos, não tem mais solução para o seu casamento, não tem solução para o seu ministério, não tem solução para você. Aliás, a melhor solução para você é a morte. E essa era a situação. Só que quando Jairo ouve isso, quem é que está perto dele? Quem é que está perto dele? Além dessas vozinhas maléficas, falando, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Porque essas vozinhas, essas vozes ficam na sua cabeça, não fica? Amigo que diz, não tem jeito. Eu não é? O diabo falando, não tem jeito. Na igreja falando, não tem jeito. As vozes muitas vezes estão aí. Só que Jesus estava perto de Jairo. E quando Jairo olha para Jesus, Jesus diz o quê? Não temo. O vidro já quebrou. Acabou, já era. Não volta mais. Já era. Entendeu? Jesus olha para o Jairo. Eu imagino o olhar de Jesus para o Jairo. Eu imagino, porque a cabeça da gente pensa besteira. Por que eu não posso imaginar Jesus olhando? Eu imagino Jairo, quando Jairo, alguém fala assim, ó, sua menina morreu, se fosse a sua filha. Morreu mesmo? Sério? Puxa vida. Aí Jesus está assim, ó. E o pessoal falando, morreu, morreu, já era, acabou, explode o coração. E Jesus, vocês estão me filmando aqui? Bota minha cara grande assim nesse telão, morro. É, Jesus assim, ó. Ele sabe de nada não. Morreu nada, morreu nada, morreu nada, morreu nada. Nem examinaram direitinho, não é verdade? E está ele, olhando para o Jairo. Naquela aflição, Jairo orou para ele. Jesus olhou e falou, ô Jairo,
Não temas. Claro que eu não vou temer, já morreu. Não temas, crê. Jesus está falando, Jairo, fica tranquilo, pois eu ainda vou na tua casa. Mas estão falando para o senhor não ir. Mas eu estou a fim de ir. Mas estão falando que não tem jeito, já era, minha filhinha morreu, agora temos que ir lá na funerária, encomendar o caixão, o certidão do óbito. Jesus falou, eu vou lá na tua casa, Jairo. Eu estava indo mesmo, já curei essa maluca aí no meio do caminho. Até atrasou um pouquinho a viagem. Mas eu ainda vou com você na sua. É isso que Jesus está falando para você e para mim. Eu ainda vou no seu problema. Eu ainda vou entrar, né, a seu favor. Fica tranquilo. Crê somente. Aguarde. É impossível. O parecer dos outros é negativo. Espere o que ele vai lá fazer. Jairo deve ter pensado, só vai lá mesmo. Então vamos. Não adianta mais. Eu vou, Jairo, dá licença. Estou lá na sua casa. E lá vai o Jairo, com Jesus. Chegou na casa do Jairo, todo mundo chorando, que o máximo que as pessoas podem fazer é chorar. É ou não é? O máximo que elas podem fazer é chorar. Morreu novinha, né? Meu Deus, que isso, gente? Como é que morre com 12 anos? Uma vida pela frente? Se tem uma coisa que a morte é democrática. Ninguém tem prazo de validade. Ah, não vou morrer agora, tu sabe disso? É ou não é? Tu não sabe? Não vou morrer hoje. Talvez não, mas talvez sim. Alguém lá chama 18, era a sua senha. Vai, meu filho, não tem ordem não. Isso aqui não é. Lá não é por ordem não, não. Chama aleatório, sacode. 23. Tum, morreu. As pessoas, todas elas estavam chorando, morreu, garotinha morreu, novinha. Tinha gente contratada especialmente para chorar, as carpideiras. Pagava para ela chorar, é verdade. Era um hábito cultural. E aí, de repente, o que acontece? Olhe só. Isso. Vem na minha direção, pensei que eu tinha falado algo errado. De repente, Jesus chegou e todo mundo chorando, morreu, a garotinha morreu, e ele chegou com aquele jeitão dele. O pessoal deve estar falando, o que trouxe esse homem aqui? Chegou atrasado, o menino já morreu. O que é? Vai fazer o ato fúnebre? E Jesus falou, calma gente, chora não, menino está só dormindo. O pessoal falou, dormindo. Guarda ela lá, meu irmão. Não tem mais sinal vital nenhum, a garotinha morreu, bateu a caçuleta, juntou as canelas, passou dessa para melhor, sei lá. Jesus falou, eu quero dar uma olhada nessa garotinha. Chamou o pai, a mãe, 2 discípulos e entrou no quarto. Com a garotinha, está lá a garotinha estribuchada lá. Mortinha. Aí Jesus olhou. O discípulo deve ter olhado e falou, morreu mesmo, irmão. Morreu mesmo, ele está dormindo não. Aí olhou para a garotinha, o impossível, está bem lá, o impossível. Aí Jesus falou uma coisa assim, na minha tradução, não é do João Ferreira não. Ô garotinha, levanta daí. Talita, com menina, levanta-te. E a menina estribuchou assim. Aí Jesus falou para a mãe dela assim, dá comida para essa menina que está com a fome desgramada, não é verdade? Ué, mas não falaram que não era para ele ir lá, que não tinha jeito? Não falaram para não ele ir lá que já era tarde demais? Não falaram para ele não ir lá porque o milagre não podia acontecer? Mas Jesus não faz milagre, ele é o próprio milagre. Ele é capaz de fazer. O que nós precisamos é sobreviver às adversidades. A mulher depois de 12 anos toca nele. Jairo depois da filha morta permite que ele vá à sua
casa. E o texto diz, ou pelo menos ele para aí, quando Jesus ressuscitou a menina. Mas se Jesus entrou naquele quarto, gente, ele precisa sair. E eu imagino, aí sou eu, ele saindo do quarto, depois da menina ressuscitada, abrindo a porta, e o pessoal tudo aí assim. O pessoal que falou, não vai não adianta, chorando, as carpideiras, tudo indo lá de fora. Jesus abre a porta e atrás dele os discípulos fazendo assim, ó. Ele é fera, mano. E atrás o pai e a mãe dá, e o impossível se torna. Por quê? Porque Jesus foi na casa dele. Para ele não há impossível. Nós precisamos acreditar nisso. É muito fácil falar isso, gente, mas é muito difícil viver isso. É ou não é? Nós temos muitas dificuldades para lidar com esse período de crise até o acontecimento do milagre. Nossa fé precisa estar afiada. Nós precisamos sobreviver e acreditar que aquele que há de vir virá e não tardará. Nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos acreditar nisso. Deixa eu usar um texto para vocês sobre o terceiro personagem que eu quero trabalhar. Rapidinho. Jesus tinha ido orar e tinha deixado alguns discípulos, quando um homem leva para Jesus um menino endemoninhado. E quando esse homem chega, Jesus não estava, mas uma parte dos seus discípulos. E este homem então diz aos discípulos de Jesus: meu filho tem um problema. E todas as vezes que ele fica possesso, ele range os dentes, espuma, né? Se entorta todo. E muitas vezes ele cai no fogo, ele se machuca, ele se fere. E eu gostaria que vocês, como discípulos de Jesus, orassem por ele. Me ajudassem nesse propósito, expulsassem este demônio. E o discípulo, ó, orar, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E um demônio teimoso, não saía de jeito nenhum. E o menino então virou um espetáculo, porque a história do homem se tornou notória. Todo mundo, a história dele se expôs, a vergonha dele, sabe, a intimidade da sua casa. Eu imagino a dor daquele homem, ver o seu filho naquele estado, e além de vê-lo naquele estado, ver que ele se tornou um espetáculo para todo mundo. Decepcionado. E com o filho naquela situação, Jesus chega. E quando Jesus chega, um grupo estava discutindo com os discípulos sobre por que eles não conseguiram expulsar o demônio do garoto. E quando Jesus se aproxima, a multidão que observava o espetáculo deixa o garoto e se direciona para Jesus. E aí o pai do menino, diante daquela situação, ouve Jesus dizer: o que está acontecendo aqui? Qual é o problema? O que gerou esta confusão? E o pai do menino diz: fui eu, Jesus. Fui eu. Porque eu trouxe o meu garoto para ter um encontro com o Senhor. Mas o Senhor não estava aqui. Eu apresentei a causa aos seus discípulos para ver se eles poderiam me ajudar. E eles não puderam fazer nada pelo meu filho nem por mim. Mas por que este homem continuou lá? Se ele já estava frustrado, por que ele não pegou seu filho e foi embora? Ele estava aguardando, porque sabia que Jesus viria encontrar com seus discípulos. Mesmo diante de uma situação tão vexatória, mesmo diante de tanta humilhação. Gente, nós precisamos entender, muitas vezes é este o cenário que prepara o milagre.
o cenário da humilhação, o cenário da dor, o cenário da perda. Muitas vezes, hoje, é essa a sua história. Uma história de dor, de cansaço, de frustração, de decepção. Uma vontade de você pegar o seu problema e ir embora para casa. Deitar, chorar, chorar e chorar. Lamuriar. Mas mesmo diante de tal caos, este moço continua. Ele não vai embora, porque ele sabe que Jesus vai chegar. E a hora que Jesus chegar, a história vai ser diferente. Porque se ele não tivesse acreditado nisso, ele não teria apresentado a causa. Ele diz: fui eu, e eu trouxe o meu filho para o Senhor. Mas como o Senhor não estava, eu apresentei a eles. Eles não fizeram, a confusão é por minha causa e por causa de meu filho. E aí Jesus diz assim: ô geração incrédula, ô povinho ruim, cadê o garoto, moço? Traz o menino aqui. Trouxeram o menino aí que o negócio ficou feio. O menino tortou, gritou. Jesus falou assim: quanto tempo acontece isso? Ele falou: desde garotinho esse menino sofre. Não é de hoje que eu estou. Não é de hoje. Isso é um problema antigo, Jesus. Sabe? Se o diabo pudesse, já tinha matado meu filho. Jesus olhou para o demônio, ou para o menino, né? E falou: ô demônio, sai daí. E o demônio rapou fora. Aí o menino ficou lá parecendo morto assim. O pessoal falou: matou o garoto. Estou falando que o povo é ruim. O povo poderia falar: o menino está livre. Não, matou o garoto. Olha só, agora ele matou homicídio doloso, com intenção de matar. Olha só. E o menino volta para casa liberto nos braços do pai. Mas por quê? Porque o pai conseguiu sobreviver à adversidade. É isso que nós temos visto. Por que muitas vezes se pede para se fazer uma campanha? Porque a campanha cria um ambiente. Você viu o pessoal levantando a mão? Quando você fala sério, quando você viu o pastor perguntando: quem já recebeu um milagre sensacional? E um grupo levantou a mão, o que é que tu pensou? Será que recebeu mesmo? O pessoal não recebeu nada, isso é propaganda enganosa, não recebeu nada. Eles receberam foi um dinheiro para levantar a mão. A mente do ser humano é um troço terrível, gente. É ou não é verdade? Enquanto Deus, olha só, tem por objetivo trazer na nossa mente a expectativa que um culto desse não pode não ter expectativa do que ele pode fazer. Um culto desse você tem que estar esperançoso. O cara veio aqui e cantou, o outro veio aqui e cantou, isso você ofertou, eu vim aqui pregar, eu vim lá do Rio de Janeiro. Para que eu vivo aqui? Só para falar para você rir. Vai ser tesoura total se você quer rir. Não é isso não. Esse dia o cara falou: pastor, o senhor prega de uma forma engraçada. Eu falei: eu não prego de forma engraçada. Eu sou assim, bem-humorado, engraçado. É o meu jeito de ser. Ué, não posso ser? Dá licença. Eu não. Agora você é preconceituoso também, vou processar. Conta a minha. Ué, está todo mundo processando, por que eu não vou processar contra o meu bom humor? Se tiver preconceito. Eu não. Então pare. E um culto desse você tem que ter expectativa. Você tem que vencer e dizer assim: o que eu estou vivendo é ruim pra caramba. Ou eu estou sangrando igual aquela mulher. Ou eu estou vendo as coisas acontecer ali e não acontece aqui. Ou eu estou numa dificuldade tremenda. Já levei para o lugar e nada resolveu. Mas eu trouxe aqui. E o Senhor vai resolver o meu problema. Porque se você acreditar nisso, já era, gente. Aí fez um link. Você acreditou, linkou. Linka a terra no céu. Aí Deus faz um download da sua bênção.
É que não é banda larga, não, esse negócio aí. Aí a benção. Vagarzinho. Vambora. Quantos mega? Não tem mega nada. É tudo. Não é? Aí a benção vai vir. É isso. É esse o objetivo do culto. É motivar você. Você já veio aí, ó, nem tomou banho, não comeu. Toda hora eu estou pregando aqui, você já está olhando para o relógio, que hora você acaba, meu Deus do céu. Com pressa de ir embora. Mas esse é um ambiente propício para o milagre acontecer. Por quê? Porque você está aqui e precisa de um, e Deus está aqui e tem um milagre para você. O que impede você de sair daqui com o milagre? Oi, deixa eu explicar a você, detalhado, vê se é difícil entender. Você está aqui, amém? E você precisa de um milagre, amém? Deus está aqui, amém? E tem um milagre para você, amém? Então por que, miserável, você vai sair daqui sem um milagre? Por que nós vamos sair daqui sem viver o que Deus tem para mim e para você? Isso não pode acontecer. É isso que nós lutamos como pregador. Eu luto para fazer isso, eu luto para você acreditar que Deus pode, porque aí está feito. Só que é esse ambiente de 12 anos sangrando, é esse ambiente de não ver as coisas acontecer, é esse ambiente da demora, sabe? São essas palavras negativas que se ouve. Nós somos mais propícios a acreditar em todo esse ambiente do que em tudo aquilo que Deus diz. Infelizmente é assim. Eu já falei isso aqui, eu falo assim agora, ó. Você vai vencer, repita, eu vou vencer. De novo. Isso. O que você pensa agora? Eu vou vencer? Isso aí! Agora você vai embora. Acaba o culto. Vou vencer, hein? Vou vencer. Falaram lá que eu vou vencer. Então eu vou vencer. Todo mundo falou junto, até gritou. Então eu vou vencer. Aí você vai embora. De carro, de ônibus, a pé, não sei. No caminho, eu vou vencer, gente. Já não grita mais. Você só grita aqui. Na rua você não grita. Eu vou vencer! Na rua, grita na rua. Todo mundo quer desanimar você. Esse dia, lá perto de casa, o cara pegou um carro velho, pastor, e escreveu no vidro assim, vendo. No dia seguinte, sabe o que fizeram? Pagaram o vento e escreveram, duvido. Porque só tem gente para desanimar. Então depois de um culto desse, você olha para a pulseira, você, ué, a pulseira está aí. Você olha para a sua pulseira e diz, Deus de milagre. Aqui a avó vai falar assim, não tem, tem, aqui ó. Olha aqui, você sabe falar milagre aqui? Lê, miserável de mente. Lê aqui, tá vendo? Milagre. Deus de milagre. Aí você sai na rua, eu vou vencer. Chega lá na sua casa, abre a porta e grita, eu vou vencer. Mas tu não faz isso. No caminho você fala, eu vou vencer, gente. Aí você dorme. Amanhã de manhã você levanta e diz, eu vou vencer? Eu? Não vou vencer nada. Eu ia vencer ontem à noite no culto, eu ia. Mas hoje aqui sozinho. Infelizmente, esse é o ambiente. E é contra isso que nós temos que lutar. Por quê? Porque nós criamos um cenário para o milagre acontecer. Um cenário de fé. Um cenário de expectativa, gente. Qual é o seu problema? Ele é grande para você? Para o seu advogado? Para o seu médico? Mas ele não é grande para Deus.
Para Deus, seu problema não é nada. Basta uma palavra dele, já era. E se você tem expectativa, eu sei que tem, senão não estaria numa campanha como essa. Eu quero mexer hoje com essa expectativa sua. Eu ainda tenho um tempinho ali. Nós precisamos colocar isso em prática, para que na próxima terça-feira, quando o pastor Davidson vier aqui e falar, quem tem uma história de milagres aqui? Vamos combinar, eu não vou estar aqui não, mas vamos combinar uma coisa. Que tal você voltar terça-feira que vem, e quando ele fizer essa pergunta, toda a igreja levantar a mão porque viveu? Mateus disse que numa determinada ocasião, Jesus visita um local, e todos os endemoniados, e todos os enfermos, todos foram curados. Por que que nós não podemos sair daqui todos com a nossa vitória? Como disse o pastor Davis, eu também tenho o meu gigante, eu também tenho o meu leão. Eu quero que você se coloque de pé agora. E eu queria agora que você primeiro não saísse, porque está em cima da hora. Eu sou rigoroso com o horário. Gentileza, não saia não, certo? Por mais pressa que às vezes a gente tenha, quando o avião está aterrissando, eu ainda não vi ninguém pular. Eu sei que está todo mundo com pressa. A porta nem abriu, já está todo mundo em pé. O povo hoje está estressadérrimo. Esse dia eu estava sentado no corredor, a moça falou, o senhor não vai levantar? Eu falei, quando a porta abrir. Eu não passo pela porta fechada, minha senhora. Não sou fantasma. Ela falou, mas eu estou com pressa. Eu falei, a senhora quer sair para eu me sentar novamente? Está cansado? Eu falei, não, minha senhora. A senhora passa aí. Aliás, se a senhora conseguir passar pela porta fechada, pode sair pela janela. Fica à vontade. Ela me olhou com a vontade de me esganar. Mas preste atenção. Nós precisamos sobreviver a esse período que antecede o milagre. Sabe? O período que se sangra, a demora, as palavras negativas, os lugares que esperávamos que viria a solução e que só nos frustramos. Se você hoje tem algo impossível, sabe aquelas coisas impossíveis, e você gostaria, você tem expectativa de um milagre, você tem uma expectativa de que esse impossível pode se tornar realidade. Eu quero orar por você e com você. E eu queria que você trouxesse a sua causa aqui na frente. Se você tem algo impossível, mas é impossível mesmo. Se é possível, resolva. Se não é, traga aqui. Traga aqui agora. Isso. Glória a Deus. Traga aqui agora. Isso. Vai se acomodando aí da melhor maneira. Isso. Chega mais rapidinho. Se não der, vai ficar no corredor, não tem problema. Mas é importante você se deslocar do seu lugar. Isso é importante. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus, o impossível não
sustenta e me vai faz tornar-se uma realidade. Deus impossível. Essa canção diz que quando tudo, como é que é? Quando tudo diz que não, Olha só, sua voz me encoraja. isso, é essa voz que você tem que ouvir, não é a de que tudo diz não. Olha só, Tudo diz que não. isso, E parece que o mar não vai se somente parece. Entenda isso. que não estou só. E o que dizes? Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Aleluia. Venha em mim. Isso, cante essa canção. Cante, ela alimenta a sua fé. Cumpra em mim. Isso, cumpra em você, cumpra em mim. Impossível, não desistiu de mim. Sua destra me Oh, aleluia, 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 aleluia. Cura, libertação, restauração, portas abertas. Em nome de Jesus, nessa noite Deus libera para você. Jesus vai visitar a sua casa, os seus filhos, o seu casamento. Ele vai visitar os enfermos. Ele vai agir a teu favor. Isso. Glória a Deus. Aleluias. Viva o milagre. Chega em casa e diz hoje: eu vou vencer. Eu sou um vencedor. Jesus veio comigo. Isso. Deus do impossível. Senhor, muitas vezes, Pai, somos mais tendenciosos em acreditar no caos, no pessimismo, nas adversidades, nas palavras negativas que diz: o seu casamento acabou, a sua história acabou, aquele processo você não ganha, a porta não vai se abrir, a cura não vai chegar, o teu filho não vai sair dessa, não vai a lugar nenhum, você não vai vencer, você não vai pagar essa dívida. Senhor, tudo isso que tenta tomar de assalto a nossa mente, nós rejeitamos. E nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de milagre. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. É nisso que cremos. É nessas promessas que está colocadas, postas as nossas expectativas. Em nome de Jesus. Essa é uma igreja séria, que não quer criar uma ilusão na mente das pessoas. Não é isso. Nós trabalhamos pela fé, e a fé transforma o impossível em real. Em nome de Jesus, Pai, essas causas agora estão em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós a entregamos, Deus, sabedores de que o Senhor há de fazer o milagre no tempo que está em tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Deixa eu fazer uma pergunta agora a toda a igreja, de olhos fechados. Talvez hoje você precisa fazer como Jairo. Você precisa fazer como aquele pai do menino possesso. Você precisa fazer como a mulher do fluxo de sangue. Você precisa procurar Jesus. Se nessa noite
você gostaria de dizer, como disse Jairo: vamos comigo, Jesus, porque eu não posso ir com você, o pastor Brito não pode ir com você, o pastor Davidson não pode ir com você, mas Jesus pode ir com você. E talvez hoje você esteja desviado dos caminhos do Senhor, desligado do corpo da igreja, ou talvez você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas hoje você gostaria. Talvez você esteja dizendo aí: puxa, se hoje tiver uma oportunidade para eu levar Jesus para a minha vida, para a minha casa, para eu viver com Ele, hoje eu retorno, hoje eu tomo essa decisão. Então eu quero te dar essa oportunidade. Se tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou voltar para os seus caminhos, eu quero que você levante a sua mão, se assim você desejar. Isso, tem uma pessoa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você que levantou a mão, saia do seu lugar e vem aqui. Posso trazer aqui em cima? Sobe aqui, por favor. Eu quero tocar em você e eu quero orar por você. Fique onde você está. Eu acredito que o pastor já vai terminar com você aqui, para ninguém caminhar mais. Agora você que recebeu Jesus, que quer retornar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar. Eu quero você aqui em cima, em nome de Jesus. Vença a vergonha, vença a adversidade, a timidez. Venha para cá, suba aqui pelas escadas laterais ali, todos. Você que levantou a mão aí, ó, dá seu jeitinho e vem aqui. Pode subir, pode subir. Não pode demorar muito não. Isso, vem para cá. Isso. Vamos ficar todo mundo do lado de lá para concentrar. Isso. É importante você tomar essa decisão. Ela pode mudar a sua história. Amém? Agora essa é uma igreja séria, onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Ninguém quer te constranger. Você é visitante e é respeitado neste lugar. Mas a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Se essa é a sua noite, saia do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver, ainda dá tempo para você. Tem? Levante a mão e eu espero. Senão eu vou orar, hein? Tem não? Isso. Feche seus olhos aí. Ou melhor, vamos fazer um negócio aqui. Dá para dar um aplauso a Jesus por essas vidas? Isso. Glória a Deus. Ó Deus mudando a história. Amém? Eu não sei de onde vocês estão vindo. Não sei. Mas eu sei para onde vocês estão indo. Eu não sei como a história é até aqui. Eu sei que a partir de hoje começa uma nova história para vocês. Amém? Deixa eu explicar algo para você. O carro que você anda, o dinheiro que você tem na sua conta, sua família, nada disso vale para você mais daqui a 100 anos. Mas a decisão que vocês tomam hoje aqui vale para a eternidade. Porque vocês recebem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? E o Senhor vai com vocês. Vamos orar agora, vamos agradecer. Senhor nosso Deus, te louvamos por essas vidas. Gente que veio, Senhor, a expectativa de um milagre. E um milagre muito maior do que uma porta aberta, do que uma cura. Um milagre muito maior que o milagre financeiro está acontecendo aqui hoje. O milagre da salvação. A tua palavra nos ensina que há uma festa no céu. Hoje não tem uma festa, Senhor. Hoje deve ter uma big, uma mega festa. Porque a festa acontece quando um se arrepende. Olha quantos estão aqui. Recebe teus filhos, tuas filhas. Escreve seus nomes no livro da vida. Que a decisão que tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no reino dos céus.
porque em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Amém?